Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje é uma quarta-feira diferente, uma quarta-feira especial. É uma quarta-feira em que nós estamos prestando um culto em gratidão a Deus pela vida do nosso pastor. Ele vai ficar vermelho daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho passa. Mas o culto de hoje é alusivo ao seu aniversário, 67. Turbinado, né, pastor? Turbinado. E louvado seja Deus que nós acabamos de cantar sobre a fidelidade de Deus para conosco, que é essa fidelidade que nos faz experimentar coisas maravilhosas na presença de Deus, quando nós nos colocamos à disposição dEle. Eu quero convidar os amados para a leitura lá em Salmos, capítulo 1. É um salmo que, no meu entendimento, define muito bem a pessoa do nosso pastor Tadeu Bresciani, aquilo que ele é para nós. E o tema que eu quero pensar com vocês hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma reflexão aqui apenas, que tem muita coisa para a gente viver na noite de hoje ainda. Diferente dos estudos que nós fazemos aqui, mas eu quero fazer uma consideração acerca da palavra do Senhor, sobre o tema Vida no Altar do Senhor. E o salmista, ele começa falando para nós sobre as bem-aventuranças de quem decide, ter a sua vida no altar do Senhor. O texto é conhecido, eu peço para você me acompanhar, por favor. O texto vai dizer assim: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Bem-aventuranças, bem-aventurado o homem. E o que eu quero pensar com vocês na nossa reflexão nesta noite é que, na verdade, a nossa vida, queridos, ela está baseada nas escolhas em que nós fazemos. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui rapidamente é que a vida no altar do Senhor é justamente uma vida de obediência. E ter uma vida obediente, o versículo 1, ele começa trazendo as bem-aventuranças, mas junto com as bem-aventuranças, ele começa colocando também algumas coisas que nós precisamos observar quando o assunto diz respeito a obedecer. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem, virtuoso é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E, queridos, ao longo da nossa vida, nós fazemos escolhas sobre o que nós queremos fazer ou não. E eu entendo e vejo isso na vida do nosso pastor, que a obediência tem sido, assim, uma coisa muito pertinente na sua vida, no seu posicionamento enquanto homem, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto líder desta igreja, em relação a obedecer a palavra de Deus, uma vida de obediência. Há quem diz que a obediência precede a bênção. E eu concordo com isso, porque não tem como ser diferente. À medida em que somos obedientes, há uma tendência natural do próprio Deus nos abençoar. À medida em que nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus e aos seus princípios, há uma tendência natural de Deus nos abençoar por estarmos sendo obedientes a Ele e obedientes à sua palavra. E aí o salmista coloca para nós 3 pontos que nós precisamos obedecer, precisamos observar, e isso nosso pastor tem feito, sobre não só obter essa bem-aventurança, mas preservá-la. Preservá-la como pastor simples, cuidando do seu ouvido, cuidando das coisas que chegam até a sua vida, as coisas que chegam até ele, cuidando por onde ele anda, com quem ele anda, cuidando com quem ele se assenta. Tudo isso para não sair da bênção de Deus
Tudo isso para não sair da graça de Deus e permanecer bem-aventurado no Senhor. Lá em Salmos também, capítulo 128, versículo de 1 a 6, o salmista fala mais um pouquinho acerca dessa obediência. Ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas uma bem-aventurança, aquele homem que anda com o Senhor, aquele homem que anda no caminho do Senhor, ele passa a ser também um bem-aventurado. E essa bem-aventurança, ela acaba se estendendo não só por ele andar no caminho com o Senhor. O versículo 2 vai dizer assim: do trabalho de tuas mãos comerá, e feliz será, e tudo te irá bem. Percebam, queridos, que à medida em que nós andamos em obediência ao Senhor, à medida em que somos bem-aventurados no Senhor, o Senhor só vai colocando sobre nossas vidas bênçãos que nós não conseguimos nem mensurar, não conseguimos nem mesmo contar. O versículo 3 vai dizer assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. É isso que o Salmo 128 traz para nós também acerca da bem-aventurança. Bem-aventurança essa interligada à obediência. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Tadeu, pela obediência que ele tem à palavra de Deus e por ele ser esse homem bem-aventurado no Senhor. Porque assim como as bênçãos de Deus se estendem sobre a vida dele, sobre a casa dele, isso acaba refletindo em nós também, enquanto igreja. Somos abençoados a partir das bênçãos que chegam sobre a vida dele. E nós, às vezes, não pensamos nesse aspecto, não temos essa visão mais ampla no campo espiritual de entendermos que somos abençoados, sim. Primeiro, pela graça e misericórdia de Deus, é verdade. Mas, em segundo, pela vida do nosso pastor, pelo que ele é para nós, pelos preceitos que ele guarda e pela bênção que ele acaba sendo para nós. E essa bênção que chega até ele acaba sendo refletida sobre todo o rebanho que somos nós. E por isso que nós devemos, irmãos, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Tadeu, pela sua casa, pela sua família. Temos um coração grato por tudo que ele é para nós, por tudo que ele representa para nós, e aprender com ele também acerca dessa bem-aventurança no quesito obediência. Isso ele vive, isso ele prega para nós, isso ele nos ensina. Se quisermos sermos vitoriosos, se quisermos sermos bem-aventurados, ele é um exemplo vivo disso para nós, que vale a pena sermos obedientes ao Senhor, para que a nossa casa possa ir bem, para que os nossos negócios possam ir bem, para que a nossa sociedade possa ir bem, para que a nossa igreja também possa ir bem. Isso é bênção demais, irmãos, para nós. Isso é bênção demais termos homem, como o pastor Tadeu, homem de Deus, conosco nesse tempo. Tempos difíceis, irmãos. Tempos em que a gente não precisa nem falar muito sobre os muitos pastores que têm surgido até então, os muitos pseudos homens de Deus que têm surgido até então, e nós somos agraciados, irmãos, em ter conosco o pastor Tadeu, em estar sob o pastoreio dele aqui nesta igreja. Isso é bênção demais para nós. O segundo ponto, irmãos, que eu quero pensar com vocês, a vida no altar do Senhor é uma vida também de dedicação. O versículo 2 do Salmo número 1 que nós lemos vai dizer assim: antes, o seu prazer está em quê? Na lei do... E na sua lei faz o quê? Alguém tem dúvida, irmãos? O prazer está na lei do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, que não tem como nós estarmos no serviço do Senhor, numa igreja como esta aqui, sem estarmos dedicados, sem estar com os nossos corações
nessa obra que o Senhor tem confiado a nós, em especial ao pastor Tadeu, como pastor presidente dessa igreja. E ele vive isso, irmãos. O bom é que, como ele sempre fala aqui, né, ele não é de gogó, né? Vou imitar ele aqui. Não é de gogó, é de vida, de dedicação, irmãos, de zelo, prazer em servir, prazer em estudar, prazer com a palavra de Deus, prazer com a igreja. Isso é gratificante demais para nós, irmãos. Tem pessoas que têm prazer em tantas outras coisas. Tem pessoas que têm prazer em tantos outros afazeres. Mas nós somos agraciados, irmãos, que temos um pastor que tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aqui está o resultado de nós estarmos aqui, irmãos. Essa vida de obediência que ele tem, essa vida de dedicação que ele tem a esse rebanho que o Senhor tem confiado a ele, essa vida de dedicação que ele tem para esses dias difíceis, como eu falei aqui, tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas ainda assim, irmãos, ele tem prazer. E louvado seja Deus por isso, irmãos, porque à medida em que ele tem prazer na lei do Senhor, nessa lei ele medita de dia e de noite, os mais agraciados com tudo isso somos nós, o seu rebanho. Quando recebemos da parte de Deus aquilo que Deus coloca no coração dele, e ele apresenta para nós em estudo, em sermões, é bênção demais para nós, irmãos. É desafio para ele, sim, mas é bênção demais para nós. E ele também nos ensina a termos essa vida de dedicação, a chegarmos no ápice dessa bem-aventurança e também de nos dedicarmos ao Senhor, as questões do reino, as questões de cima, as coisas que são de cima, em ter prazer. Pensa numa pessoa que tem prazer de meditar na palavra de Deus. Pensa numa pessoa que tem prazer em ser pastor, em estar com a igreja, em ter cheiro de ovelha incorporado em sua pele. Isso é gratificante demais para nós, irmãos. E aí o salmista vem dizer para nós, mostrar para nós que uma vida no altar do Senhor é uma vida também que se dedica a Ele, que tem prazer. E não faz por força, não faz por obrigação, faz por prazer. Por prazer. E volto a dizer, isso é gratificante demais para nós, porque o benefício maior, quem tem, quem recebe, primeiramente Ele, é claro, mas nós, como suas ovelhas, recebemos tudo aquilo, todo o alimento que Deus coloca em seu coração, e nós recebemos de bom grado. E diga-se de passagem, ele costuma dizer aqui, né, que nós não somos melhores do que ninguém. A nossa igreja não é melhor do que ninguém. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença que eu vejo em nossa igreja. É uma igreja que, a partir dele, tem total temor e reverência à palavra de Deus. Tudo quanto é pregado, tudo quanto é ensinado, tudo quanto é falado, é pautado unicamente na palavra de Deus. E isso nos faz ser diferentes. Não melhores, mas nos faz ser diferentes. A partir desta dedicação. E o pastor Tadeu tem sido isso, pastor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu cuidado para com a igreja. Louvamos a Deus pela a leveza que o Senhor tem de nos ensinar, de nos exortar, de brigar conosco às vezes quando precisa também. Mas até nisso, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. E ele não só vive isso, mas nos ensina também, irmãos, a vivermos assim, a termos prazer na lei do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite. Terceiro ponto aqui da nossa reflexão, irmãos, uma vida no altar do Senhor é uma vida que acaba sendo uma vida de vitória. O versículo 3 vai dizer assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, glória, irmãos! Que versículo maravilhoso esse. Tudo quanto ele faz será bem sucedido.
E louvado seja Deus porque esse bem-sucedido aqui é uma combinação, é um complemento da bem-aventurança, da obediência ao Senhor, e agora só captando as bênçãos que vêm da parte de Deus, e Deus fazendo cada vez mais através dele e através de nós também. Os feitos aqui, irmãos, tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido. Talvez não por ele, como pessoa comum, mas pela bem-aventurança que ele tem em seu coração, pela obediência que ele tem à palavra de Deus, pela vida de retidão que ele leva diante do Senhor. E ele só tem agora, irmãos, a receber da parte de Deus as bênçãos do Senhor. Nós louvamos muito a Deus pela vida do nosso pastor, pelo que somos como igreja hoje. Queridos, talvez muitos irmãos não andem muito, ou o que pegam às vezes, só pegam a internet, né, em vídeos e outras coisas mais. Mas quando nós olhamos ao nosso, não precisamos olhar muito longe, acerca de movimentos ecléticos que têm surgido ao nosso redor. E quando a gente para um pouquinho e olha para nós, olha para a nossa igreja, olha a marcha da nossa igreja, olha os passos que a nossa igreja tem dado, irmãos. Tudo isso sob orientação e direção de Deus, mas tudo isso também vindo da parte do nosso pastor. E tudo aquilo que temos feito, Deus tem nos abençoado, irmãos. Tudo aquilo que temos projetado, Deus tem nos abençoado. O fato de estarmos aqui hoje é bênção de Deus. Bênção essa que Deus colocou no coração do seu servo colocou adiante, como ele já testemunhou aqui algumas vezes. Não foi fácil chegar até aqui, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. E tudo que o seu servo tem feito aqui neste lugar, ele tem sido bem-sucedido. E eu entendo ser essa, irmãos, uma vida vitoriosa. Diferente daquilo que pregam acerca de vitória, né? Associam aquilo que é material a conquistas pessoais, a conquistas materiais. E aqui o nosso pastor, a única coisa que ele quer que aconteça nesse lugar é que o reino de Deus cresça cada vez mais e que mais pessoas adentrem aquela porta e recebam da parte de Deus e que pessoas lá fora, através da nossa evangelização, sejam atingidas pelo Evangelho Salvador e que os projetos que temos feito lá fora vão de encontro não só às necessidades, talvez pessoais das pessoas, mas a necessidade maior que é da salvação em Cristo Jesus. Cada movimento que fazemos, irmãos, cada caravana que vai, seja para a Bocaina, seja para o Amazonas, seja para o sertão, tudo isso, irmãos, é a mão de Deus conduzindo a partir do nosso pastor. Tudo isso faz de nós como igreja, sermos vitoriosos no Senhor. Percebam vocês que a consequência da obediência, do temor ao Senhor, acarreta em bênçãos para nós, irmãos, e faz-nos ser diferentes, sim. Faz-nos ser e viver coisas diferentes, coisas extraordinárias, irmãos, à luz desse tempo. E louvado seja Deus pelos 67 anos dele de vida, com todo vigor, turbinado ainda, esquecido às vezes, né? Tem que de vez em quando dar uns catuques lá, lembrar, pastor, falei contigo domingo, na quinta tem que lembrar de novo, mas louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor. Louvado seja Deus porque nós fazemos parte dessa história. Louvado seja Deus porque nós fazemos parte desta igreja. Louvado seja Deus porque nós somos alvos também dessa bênção de Deus sobre a vida dele. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus porque ele sabe que ele tem uma igreja que ora por ele, ele sabe que tem as irmãs de oração, amanhã tem um jardim de oração aqui, as irmãs que oram por ele. Ele sabe que tem os idosos, os jovens, os adultos que oram por ele. E tudo isso, irmãos, todo esse conjunto aqui, todo esse conjunto dessa vida que é colocada no altar, faz do nosso pastor Tadeu ter, sim, uma vida vitoriosa. Não uma vida vitoriosa, talvez questões materiais, talvez tenham coisas que ele ainda queira alcançar em sua vida. Mas eu entendo que essa vitória maior ele já tem, nesse tempo dele em vida, aqui, usufruído aqui neste lugar, sobre tudo que Deus tem feito, irmãos, aqui neste lugar, através da vida dele. E através de nós como igreja também. Portanto, pastor Tadeu, que a graça de Deus continue sobre a sua vida, te abençoando cada vez mais, te fortalecendo cada vez mais, e que tantos outros e outros anos de vida o Senhor lhe conceda, e que o Senhor tenha sempre
a certeza de que o Senhor tem uma igreja que está aqui junto com o Senhor, pegando firme nas cordas aqui, para que o nome de Deus continue sendo exaltado aqui neste lugar, para que vidas continuem sendo convertidas aqui neste lugar, para que os céus venham crescer ainda mais a partir da pregação que é pregada aqui neste lugar. Que o Senhor te abençoe. E terminando aqui, irmãos, Salmos 37, versículo 23, vai dizer assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Que a bondade do Senhor continue sobre sua vida, pastor Tadeu, que o Senhor continue sendo esse homem bom que o Senhor é, que a gente olha muito para o Senhor com a figura de pastor, mas a gente consegue, quem está mais pertinho do Senhor, consegue ver no Senhor esse homem bom que o Senhor é. E o salmista diz que o Senhor se compraz, se agrada, se alegra na pessoa, no homem que é bom. Chaplin diz assim: há uma providência divina diária para o homem bom. Deus recompensa, Deus mostra, Deus aplana todas as coisas para que o homem bom seja bem-sucedido. E é esse desejo do nosso coração para o Senhor nesta noite, noite de festa, que o Senhor continue sendo bem-aventurado no Senhor, que o Senhor continue sendo esse servo obediente que o Senhor é ao Senhor, que o Senhor continue tendo essa dedicação que o Senhor tem no reino, com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, por sustentar aqui nesse púlpito a palavra de Deus, e que o Senhor continue lhe fazendo sendo vitorioso em tudo quanto o Senhor tem feito e tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. E nós, como igreja, estamos aqui em nome de Jesus, junto com o Senhor, segurando as cordas naquilo que é necessário. Deus abençoe ricamente ao Senhor, irmã Rosângela também, e toda a família. Amém, queridos? Deus nos abençoe nesta noite. Irmã Rosângela.